дядя узнал про мою ориентацию вот недавно. Он в любом случае меня убьет. Аня, мы приедем. Estamos no século XXI ou na Idade Média? Welcome to Chechnya, em português, Bem-vindo à Chechênia. É uma produção documental de 2020, dirigida pelo jornalista investigativo e cineasta David France e produzida pela HBO. Acompanhem em semiótica essa história sobre os direitos humanos e grupos humanitários da Chechênia que lutam pelos direitos da população LGBTQ+. O site Mostra Play, disponível em mostraplay.mostra.org, disponibiliza atualmente essa produção e outros filmes do cenário brasileiro e internacional a preços baixos. Acessem e confiram os preços de locação online de filmes e confiram Welcome to Chechnya. Essa produção atual traz à luz o cenário dos direitos humanos no território autônomo da Chechênia, vinculado à Federação Russa, mas liderado pelo ex-rebelde checheno e atual presidente desse país, Ramzan Kadyrov, particularmente sob os auspícios de Putin. O tom de jornalismo investigativo perpassa o filme, pois acompanhamos em primeira pessoa, com câmera na mão e em abrigos na Grande Moscou, o dia a dia de dois tipos de grupos, em que ambos são basicamente ignorados pelos direitos civis e pela polícia chechena, grupos humanitários e grupos LGBTQ+. Aquele estabelece contatos com diversos grupos internacionais de defesa dos direitos humanos contra a homofobia. Os últimos são formados por gays e lésbicas que manifestam abertamente sua orientação de gênero e que, por isso, são capturados na surdina pela polícia local, levados a lugares escondidos, torturados ou desaparecidos após serem obrigados a delatar outros companheiros. Welcome to Chechnya não mostra apenas os bastidores de grupos que acolhem refugiados e os auxiliam na saída daquele país. Mais do que isso, há muitos trechos obtidos por informantes com cenas de agressões de todos os tipos aos grupos LGBTQ+, que incluem abordagem, espancamentos na rua e até mesmo estupros por simpatizantes do governo local. Essas cenas são rápidas, não explícitas e com recurso de esfumaçamento, mas o seu conteúdo nos faz imaginar o que os cidadãos comuns sentem sendo refugiados em seu próprio país. Não somente o poder local esmaga esses cidadãos, como a própria população, antes mais aberta, mas agora apoiadora de ações contra os direitos civis. No pior cenário, há familiares que denunciam gays e lésbicas para as forças chechenas, pois os preferem mortos em vez de mantê-los como traidores do gênero. Aqui vale a referência à série The Handmaid's Tale, que, embora o livro tenha sido escrito nos anos 1980, acredito que não há nada mais atual do que o reflexo que esse documentário e essa série trazem sobre os novos movimentos extremistas de cunho religioso ou negacionista ressuscitados em pleno 2020. A história acompanha o dia a dia de dois defensores dos direitos civis e membros de grupos humanitários interligados em defesa de grupos LGBTQ+, Olga Baranova e David Steev. Ambos possuem redes de contato que fornecem esconderijos para refugiados, bem como outros serviços, como comunicação sem rastreamento, transporte local, remoção para países que aceitem exilados, verificação de passaportes e vistos, enfim, até mesmo apoio psicológico e médico precisam fazer. Eles acompanham os dias finais da fuga de Grisha. Ao mesmo tempo em que o protegem, documentam por meio de seus relatos as diversas maneiras pelas quais outros refugiados de grupos LGBTQ+, são torturados. Imaginem que qualquer informação descoberta pela força extremista local possa se voltar contra esses membros. Por isso, no percurso do filme, vemos que até mesmo Olga e David também são perseguidos de forma menos explícita pelas forças locais. Ao mesmo tempo que os extremistas chechenos os ameaçam, também fazem vista grossa quando esses mesmos grupos humanitários conseguem evacuar os cidadãos perseguidos para outro país. É o próprio líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov, quem influencia esse pensamento, documentado tanto em uma matéria da BBC News, quanto em vários trechos de Welcome to Chechnya. Neles, Kadyrov afirma torcer para a saída de gays e lésbicas do país. Para piorar, o general nem sequer disfarça seu desejo em trechos de entrevistas nos quais alega não haver esse tipo de pessoa, LGBTQ+, no país.
All those who defend human rights groups and the gays we supposedly have in the Chechen Republic are foreign agents. They've sold out their country, their people, their religion, everything. E vai além. Caso houver, diz que devem realmente fugir do país. O recurso mais interessante do filme, o qual particularmente eu ainda não tinha visto, é o recurso de deepfake nos rostos dos refugiados em vez do blurring tradicional, uma vez que os rostos são gerados por efeito de computação gráfica, tornando mais fluidos vários trechos do documentário. Dessa forma, efeitos de filmes ficcionais são utilizados agora em filmes não ficcionais, contribuindo para a construção dramática do filme. Embora seja um documentário, o filme é bem dinâmico, pois, além dos relatos pessoais, o filme parte para a ação, na qual a pressa para resolver a vida dos refugiados, proteção, abrigo, transporte, passaportes, contatos com outras ONGs, etc. Mas ao final, o refugiado de codinome Grisha é revelado como Maxim Lapunov, que denunciou os horrores da tortura a uma conferência de imprensa na Rússia e depois à Corte Europeia de Direitos. Lapunov foi um refugiado não pertencente à Chechênia, mas que sofreu o mesmo tipo de repressão local. Apesar de o tribunal checheno ter arquivado a sua denúncia, a Rússia arquivou o caso mesmo, a sua voz não foi calada. A crueza dos atos chechenos ainda segue em investigação. Assim, o filme traz um vai e vem de fatos que ora nos animam, ora nos rebelam. Infelizmente, não nos conforta em nada saber que Lapunov agora será eternamente um refugiado, mas pelo menos tornou possível futuras investigações de denúncias na Chechênia. Para mim, o melhor documentário de 2020. E vocês? O que acharam dessa produção? Confiram lá no Mostra Play e contribuam com críticas aqui no canal Cine Semiótica, Cinema sob uma nova ótica. Human rights groups warn this is a veneer, and if they're forced out of the Republic, any future victims of abuse will have nowhere left to turn.